nos próximos capítulos da novela Renascer. Após Mariana propor a Egídio uma aliança para destruir José Inocêncio, ela, sem que seja vista por ninguém, despejará um líquido no copo da Sandra. Egídio no bar provocará João Pedro e o maior barraco da novela acontecerá em público. João perderá a linha e fará com Egídio uma coisa chocante na frente da Sandra e toda a cidade. Abalada, Sandra vai gritar: "João, tá acontecendo alguma coisa de errado com o nosso bebê." A grávida dará entrada no hospital em estado grave. O médico prometerá à família fazer o possível para salvar a mãe e a bebê. Sandra dará à luz, mas algo estranho acontecerá, deixando até mesmo os médicos de cabelos em pé. Tudo deverá acontecer depois que Mariana propor a Egídio uma aliança para acabar com José Inocêncio de uma vez por todas. No entanto, Mariana passará de todos os limites ao decidir fazer algo horrível com a Sandra. A vilã notará a grávida na casa de Yolanda e, sem que seja vista por ninguém, Mariana invadirá o local. Colocará na bebida da Sandra um remédio caseiro e verá Sandra tomando o líquido do copo. Enquanto isso, o público que assiste a novela verá apenas Egídio e João Pedro se encontrando no bar do Norberto. O clima de tensão tomará conta do ambiente. Norberto, preocupado, olha para os dois e pensamento diz: "Isso não vai prestar." Não demora muito. Egídio dará início à segunda parte do plano da Mariana e começará a insultar João Pedro. Norberto, percebendo que o pior vai acontecer, toma a frente falando que vai fechar as portas do bar. João nega: "Não, Norberto, essa venda não vai fechar enquanto não me acertar com esse filhote de pica-pau." Egídio, percebendo que o plano deu certo, continua falando: "Tá nervoso, João Pedro? Cuidado, rapaz. De repente, pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com seu irmão José Venâncio. Aquele inútil teve o fim que merecia." É então que João perderá a linha de vez, pegará Egídio pelo colarinho e jogará o vilão no meio da rua. Sandra tentará apaziguar os ânimos, suplicando para que João não caia nas provocações baratas de seu pai. Egídio manda: Deixa esse coisinha, Sandra. Até porque João Pedro tá nem aí pra você e muito menos pra esse seu filho. O que ele tá querendo é outra coisa." João Pedro exigirá saber o que o coronel está insinuando. Pessoas se aglomeram para ver a confusão. Egídio grita alto: "Eu quero que todos nessa cidade escutem o que eu vou falar. Principalmente você, Sandra. A única pessoa que João Pedro se importa nessa vida é com Mariana, a mulher do pai dele. É isso mesmo que todos estão escutando. João Pedro é apaixonado pela própria madrasta." João observará as pessoas comentando uma com as outras. Sandra, envergonhada, notará o marido nervoso e tentará novamente retirá-lo daquele lugar. João nega: "Eu já falei, Sandra. Não vou sair daqui enquanto não acertar as contas com seu pai e fazer ele engolir todas as bobagens que acabou de falar." João parte para cima do sogro com socos e pontapés. Sandra fica ainda mais nervosa. Eliana nota a grávida passando mal. Se aproxima perguntando o que está acontecendo com ela e a bebê. João Pedro, depois de surrar Egídio na frente da cidade inteira, notará que Sandra foi levada para o hospital da cidade. Com medo que o pior aconteça com a esposa e a filha, ao lado da Yolanda, parte a toda velocidade em direção ao hospital. Não demora muito. Sandra dará entrada na maternidade em estado grave. João Pedro pedirá aos funcionários do hospital informações sobre a esposa e a filha. Yolanda, aos prantos, pedirá calma ao rapaz, falando que tudo acabará bem. Eliana diz: "Sandra deu entrada na sala de parto. Parece que a situação dela não é nada tranquila." João se desespera ainda mais, se acusando:
afirmando que toda a culpa é dele. Fui eu provoquei isso. Matei manhã. Agora vou fazer o mesmo com a Sandra. Yolanda o repreende, mandando: cala a boca. Não fala uma coisa dessas, nem de brincadeira. A última coisa que precisamos é procurar culpado. Eliana dirá o mesmo e completa pedindo: fiquem aqui. Vocês estão muito nervosos. Deixa que eu vou tentar pegar alguma informação com alguém da equipe médica. Enquanto Eliana se aproxima de uma das enfermeiras, Augusto, Buba e Bento aparecem no local tentando acalmar João Pedro. A poucos metros dali, Eliana e a enfermeira conversam. Eliana questiona: tem certeza disso? Meu Deus, tudo bem. Eu vou dar a notícia à família. João Pedro, Yolanda e o restante da família observam Eliana se aproximando com notícias. Yolanda questiona: fala garota. A minha filha, a Sandra, ela vai ficar bem. Ela e a minha neta. João Pedro, mais nervoso do que já estava, perguntará o mesmo. Eliana respira fundo e diz: eu sinto muito, mas eu não tenho coragem de revelar as coisas que a enfermeira me passou. Acho melhor o próprio médico dar a notícia a vocês. João, anestesiado, pedirá para saber se a Sandra morreu. Eliana olhará para o lado e verá a equipe médica se aproximando. Eles estão vindo, João. A única coisa que eu peço a vocês: tentem manter a calma. O médico aparece. João e a Yolanda exigem saber se a Sandra está viva. O médico responde: então, a senhorita Sandra nesse momento está em trabalho de parto cesárea. O caso dela é bem complicado, mais complicado do que podíamos imaginar. O parto vai ser prematuro e as chances são pequenas. João arregala os olhos com as palavras do médico. Se aproxima um pouco mais do homem, questionando o que ele está querendo dizer com chances pequenas. Yolanda, Augusto e a Buba escutam o médico falar. O que eu estou querendo dizer ao senhor é que estamos fazendo o possível e o impossível para salvar a vida das duas. Porém, não posso dar garantia alguma sobre o que de fato vai acontecer com elas. João, aos prantos, suplicará para que um médico salve a vida da esposa e da filha. O que ninguém sabe é que algo surreal acontecerá em instantes e chocará até mesmo o público que assiste a novela. Mariana e Egídio aparecerão no hospital. De longe, a dupla observa o sofrimento da família. Mariana comenta: o nosso plano vai dar certo, coronel. João Pedro, além de ficar viúvo, também não será pai. Coisa nenhuma. Egídio retruca: como é que é, ô coisinha? Que conversa é essa? O que foi que você fez com a Sandra? Diga, Mariana. O nosso acordo era apenas para separar a minha filha de João Pedro. Mariana explica: então, a questão é que você não me falou de que forma era para separar os dois. Fiz por conta própria. Eu decidi separar do meu jeito. De repente, Eliana aparecerá. Revoltada, questiona: como é que é, Mariana? O que está acontecendo com Sandra e a filha? É culpa de vocês dois? É isso mesmo que eu acabei de ouvir. Egídio negará, falando que jamais concordaria com uma coisa daquelas. Que a ideia dele era apenas separar Sandra de João Pedro e usar o neto para arrastar parte da herança dos Inocêncios. Eliana perguntará a Mariana o que ela fez para deixar Sandra naquele estado. Mariana revela: eu coloquei algumas gotas de um remédio que vó Nena me ensinou a preparar. Em choque com a frieza da amiga, Eliana pedirá para saber que remédio é esse. A vilã dirá detalhes do remédio e dos colaterais mortais. Mais assustada do que já estava, Eliana afirma que Mariana terá que prestar conta com a polícia. Mariana suplicará que a amiga não a entregue à polícia. De repente, João Pedro, Augusto, Buba e o Bento aparecerão no local. João Pedro olha para Egídio e Mariana e questiona: o que vocês estão fazendo aqui? Falem!
Eliana toma a frente da conversa, falando: Mariana vai revelar uma coisa a você, João. Vai, Mariana. Tá esperando o quê? Ou você fala, ou falo eu. João Pedro, cabreiro, olhará para Mariana e, sem acreditar no que está imaginando, diz: Espera, não pode ser. Você tem alguma coisa a ver com um problema de Sandra? Responda, Mariana. A vilã confessará que usou uma receita antiga de sua avó Nena para retirar Sandra da vida de João Pedro para sempre. De repente, uma intensa movimentação na sala do parto acontecerá. João sentirá que algo de ruim aconteceu com a Sandra e a bebê. Augusto tentará acalmar o irmão. Calma, João. Sandra vai sair dessa. Vamos ter fé. De repente, Mariana, com medo que o pior aconteça, tentará fugir do local. Bento se colocará na frente. Você não vai a canto algum, Mariana. Se acontecer alguma coisa com a Sandra ou com a bebê do maninho, você vai pagar, e pagar caro, garota. Bento pegará o telefone. Mariana, aflita, pergunta para quem o Bento vai ligar. Ele fala ao telefone: Delegado Nócia, precisamos da sua ajuda. Aqui no hospital da cidade tem uma criminosa esperando pelo senhor. João Pedro pedirá a ajuda do Augusto para descobrir o que está acontecendo dentro da sala do parto. Augusto chama: Tudo bem, João? Eu acho que posso ajudar de alguma forma. Venha comigo. Enquanto João Pedro e Augusto caminham em direção à sala do parto, Mariana e Egídio, encurralados por Bento, serão impedidos de deixar o local. Yolanda ameaça: Se acontecer alguma coisa com a minha filha ou com a minha neta, eu juro a vocês dois que vão pagar na mesma moeda, nem que eu passe o resto de minha vida atrás das grades. Egídio tentará fugir do local. De repente, o delegado, acompanhado dos agentes, chegam e pergunta ao Bento quem são os criminosos. Enquanto o barraco acontece na sala de espera do hospital, em um outro lugar ali próximo, João Pedro e Augusto se aproximam da sala de parto. Uma das enfermeiras os interrompe questionando o que pensam que estão fazendo. Augusto explica: É que esse rapaz é o marido da paciente e o pai da bebê. Ele está preocupado e querendo saber o que está acontecendo lá dentro. A senhora poderia nos ajudar com isso? A enfermeira pedirá que esperem no lado de fora da sala enquanto ela entra e descobre o que de fato aconteceu. João Pedro e o irmão, aflitos por informações, aguardam no local. A enfermeira entra na sala de parto e nota os médicos preocupados olhando um para o outro. É quando algo surpreende. O médico fala: Nasceu. Não podemos esperar nem mais um minuto. Teremos que ser rápidos, ou uma tragédia vai acontecer. A enfermeira deixará a sala. João Pedro, mais aflito do que já estava, pedirá as informações. A enfermeira dirá apenas que a bebê nasceu, mas que os médicos farão um procedimento de risco. Augusto olha para o irmão e chama: Vamos esperar, João. Agora é rezar e pedir para Deus dar forças a Sandra e a bebê. A dupla retorna à sala de espera e avistam Egídio e Mariana algemados. O delegado se aproxima de João, falando: Eu sei que não deve estar sendo fácil para o senhor, seu João Pedro, mas pode contar com o trabalho da polícia. Mariana e o coronel Egídio confessaram a aliança que fizeram contra sua família, e Mariana também confessou que passou do ponto e usou uma substância para tentar tirar a vida de sua mulher. Yolanda, preocupada com a filha e com a neta, pedirá informações a João Pedro. Augusto toma a frente da situação e fala: Deixa, mano, deixa, que eu explico. A bebê nasceu, dona Yolanda, mas ainda não sabemos o que pode acontecer com as duas. Temos que aguardar as próximas horas, mas daqui a pouco o médico deve vir atualizar sobre o estado de saúde das duas. João Pedro se aproxima do Egídio e da Mariana, afirmando a eles: se algo de ruim acontecer com a sua filha e a esposa, fará os vilões pagarem na mesma moeda.
Mariana tentará justificar, falando: João, me perdoa. Eu não queria fazer nada contra a bebê. Eu queria apenas tirar a vida da Sandra. João, com mais raiva do que já estava, precisará ser contido pelos irmãos para não esbofetear a Mariana na frente de todos. De repente, José Inocêncio e Aurora chegam no hospital. Zé verá Egídio e Mariana algemados e pedirá para saber o que está acontecendo ali. João Pedro fala: Tá acontecendo, meu pai, que Mariana, juntamente com esse desinfeliz do coronel, se juntaram para acabar com a Sandra e com a minha filha. Zé, inconformado, se aproximará da ex-esposa questionando como teve coragem de fazer uma maldade daquelas. Mariana revelará detalhes do remédio que usou e justifica: a culpa foi sua, Zé. Se não tivesse destruído minha vida e a vida de minha família, eu não teria feito isso, coisa nenhuma. O fazendeiro, se controlando para não partir para cima dela, também precisará ser contido. A Aurora pedirá licença. Deixa ela, Zé. Você não pode dar o que ela merece, mas eu posso e vou dar a essa tripa seca o que ela merece. A Aurora pegará Mariana pelos cabelos e dará à vilã uma surra daquelas. Os policiais apenas observam a cena. É quando de repente o médico sairá da sala do parto com informações atualizadas sobre Sandra e a bebê. João Pedro, Zé Inocêncio, Augusto e os demais se aproximam dos profissionais de saúde. Eliana pergunta o que aconteceu com a bebê e com a sua amiga Sandra. O médico respira fundo e responde: Antes de tudo, quero dizer que Sandra está viva. Felizmente a sua esposa, seu João Pedro, ela é muito forte e mostrou isso durante o procedimento que fomos obrigados a fazer. Yolanda, um pouco mais aliviada, pedirá para saber sobre a neta. Fala, doutor. E a minha neta? Diz pra gente. Ela tá bem. Deixa-me ver ela, por favor. O médico chama. Vocês venham comigo. Sandra pediu pra ela mesma falar com vocês. João Pedro e os demais entram no quarto e observam Sandra com os olhos inchados de chorar. João Pedro olha de um lado para o outro perguntando onde está a filha. Yolanda começará a chorar. Zé se aproxima do filho falando: Calma, João. Calma, filho. Você e sua esposa agora têm que serem bem fortes. João Pedro se aproximará de Sandra perguntando pela filha deles. A jovem responde: A nossa filha, João. Você está querendo saber de nossa filha? Na verdade, seu pai sempre esteve com a razão. O sangue dos inocentes não pode se juntar com o sangue dos Coutinhos. A nossa filha morreu. Morreu por culpa dessa briga que não acaba nunca entre nossas famílias. Mais tarde, Egídio e Mariana serão jogados atrás das grades e a bebê da Sandra será cremada e as cinzas jogadas entre as roças de cacau. Você gostaria que a bebê de João Pedro continuasse viva? Caso queira que isso aconteça, deixa um coração para a bebê aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.